Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver agora a parte 3 das notícias históricas. Aqui nós temos os livros da codificação, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, a Gênese e uma foto do Kardec. Não é cultuar uma imagem, é apenas uma foto que a gente colocou em homenagem ao autor da codificação da doutrina espírita. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram, com frequência, mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Então, o que o Kardec está mostrando para a gente é que para nós podermos entender os textos sagrados, não é simplesmente a gente ler, temos que saber também a significação de algumas palavras. E que são palavras importantes, que ele designava, palavras que designavam determinadas classes sociais e, portanto, seriam importantes e necessárias ao bom entendimento dessas palavras para a gente poder entender o sentido do texto, o que ele estava querendo passar naquele texto. A inteligência da significação delas explica ao demais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Escribas. Então, uma dessas palavras, o escriba, nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí, o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Então, eles faziam causa com os fariseus, não gostavam das inovações, e sempre que Jesus podia, ele dava uma alfinetada mostrando que as pessoas devem valorizar o espírito que vivifica a letra que mata. Essênios ou Esseus, também seita judia, fundada há cerca de 150 anos antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos, por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus, ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão seus bens e se entregavam à agricultura. Então são pontos muito importantes dos essênios. Lembra muito o que nós espíritas tentamos fazer hoje, apenas não colocamos em comunhão nossos bens ainda. Mas sempre ensinar o amor a Deus, o amor ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditamos na reencarnação, que ressurreição e reencarnação, mais à frente vai ser explicado, já foi explicado no item tópico anterior, são as mesmas palavras, o sentido é o mesmo, uma palavra é diferente, mas o sentido do emprego dela é exatamente o mesmo. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Então a gente tem que lembrar da importância da gente procurar viver em paz, viver em comunhão, empregar bem os nossos bens em prol do benefício coletivo, para a gente poder melhor servir a uma causa, melhor servir a um objetivo superior. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, os fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomavam parte das querelas que tornaram antagonista aquelas duas outras seitas. Então, os fariseus e os seus sensuais e os fariseus muito rígidos em práticas exteriores gostavam muito de uma discussão.
Os essênios se abstinham dessas discussões, eles procuravam mais a reforma íntima, a introspecção, o voltar-se para dentro de si mesmo. E Kardec lembra que ele se assemelhava aos primeiros cristãos pelo rígido padrão de vida, buscando a simplicidade, o trabalho, a produção, a utilidade daquilo que fazia. Então eles buscavam trabalhar para o bem e pelo bem. E os princípios da moral que professavam induziam muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencera à comunidade. E, certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. E até hoje algumas pessoas gostam de falar que Jesus era essênio, que Jesus vivia com os essênios, tentando tirar-lhe a grandeza da alma de ser uma pessoa que já nasceu pronto. Ele já nasceu todo aquele cabedal de conhecimento. Logicamente, a convivência com pessoas especialmente preparadas para aquele momento, no início da infância dele, na adolescência, o ajudou muito. Mas ele, em qualquer circunstância, seria ele do mesmo jeito. Apenas, é lógico, se a gente convive com pessoas de patamar evolutivo mais elevado, mais sublimado, facilita o nosso entendimento, facilita a nossa compreensão e facilita também o nosso processo evolutivo. Mas isso não vai diminuir, logicamente, que não vai diminuir a grandeza do Mestre, a grandeza do Divino Mestre Jesus. Esse umzinho, né? A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. Então, a pessoa pegou e escreveu a morte de Jesus, mas a responsabilidade dele. Não faz sentido o que ele escreveu com a realidade, com aquilo que a gente vê, principalmente nas obras espíritas, que explicam com muito detalhe essa desmaterialização de Jesus. Ele desmaterializa o corpo e ascende aos céus. Logicamente que ele vai fazer isso com o corpo espiritual. Ele lá não tem uma pedrinha de mármore para ele ficar em cima. Hoje ele vive de forma fluídica e de uma forma que nós não conseguimos nem sequer imaginar o esplendor de onde vive Jesus. Fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis. Então, os fariseus faziam parte principalmente da elite judaica, e eles todos trabalhavam para manter firme as Escrituras, além de copiar as interpretações e debaterem fervorosamente. As mais das vezes, sobre simples questões de palavra ou de formas, no gênero da disputa teológica e das sutilezas da escolástica da Idade Média, daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Então, todas as vezes que começam a discordar muito da interpretação, alguém sai do grupo, monta uma seita diferente para ele, dá um nome diferente e vai defendendo aquela ideia. E no geral, todas essas pequenas seitas que se formam se detestam mutuamente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escolástica célere, onde se ensinava que só devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Então esse Léo, tem o doisinho ali que vai estar explicando quem é ele mais à frente. Então esse Léo, ele funda essa célebre escola, tem que ter fé naquelas escrituras na sua origem e seguir rigidamente aqueles princípios.
Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes desferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano de 70 da nossa era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Então, os fariseus, por serem muito radicais, eles sempre encontraram alguns inimigos pela frente, alguns que afrontavam mesmo, e foram perseguidos por poderosos da época. Um deles, chega no final, para a sorte dele, né, para as futuras encarnações dele, faz as pazes com os fariseus, restitui-lhes os bens e as honras. E os fariseus conservaram todo esse poder até anos 70 da era cristã, quando, com a dispersão dos judeus, eles foram dispersados pelo mundo. Não confundir esse Léo, que fundou a seita dos fariseus, com outro homônimo que viveu 200 anos mais tarde e estabeleceu princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido como Helenismo. Nota da editora FEB, 1947. Muito provavelmente, 200 anos mais tarde, seja o próprio Léo reencarnado, arrependido todo aquele fanatismo, daquele rigor implantado 400 anos antes. 400, né, que foi 200 anos antes de Cristo, mais 200 anos, 400 anos. 400 anos depois, então ele já reencarna, já mais sublimado nos seus impulsos. Estamos só filosofando, nós estamos afirmando isso é possível, assim como pode ser um outro que tem o mesmo nome. Não vai fazer diferença a interpretação do texto. Mas os espíritos evoluem, os espíritos se transformam. E todas as vezes que a gente toma consciência que a gente tomou uma postura muito radical, ao reencarnarmos a gente nasce o oposto daquilo ali. Então nós temos que ter sempre o cuidado para não tomarmos determinadas posturas muito radicais, porque sempre estaremos depois assumindo aquilo que nós mais combatíamos. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente de proselitismo. Inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Desculpa. Até hoje a gente depara com muitos religiosos, com muito ardente zelo, com muita ideia daquilo que tem que ser exterior, das atitudes exteriores, e poucos princípios interiores. Em qualquer seita religiosa, em todos os meios religiosos, seja espírita, protestante, católico, enfim, em todos os meios vai existir. E essas pessoas, normalmente, eles acabam angariando uma certa simpatia das pessoas mais simples, porque eles parecem ser pessoas de grandes princípios, mas internamente eles não têm todas essas possibilidades. E aí, principalmente os costumes. Esse nós temos que ter muito cuidado. Quais os costumes que nós estamos mantendo, como que nós estamos educando o nosso espírito. Que a gente pode educar para o bem, assim como pode educar para o mal. Tinham a religião mais como meio de chegarem aos fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além da exterioridade e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, e cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Essas pessoas que se fazem de santos, eles acabam se tornando pessoas muito poderosas, porque o povo, a massa, vai ver aquela aparência, não vai ter a malícia de ver os bastidores, talvez nem tenha mecanismo de ficar sabendo também, se deixa influenciar apenas por aquela aparência momentânea que é colocada, e isso não é uma atitude muito construtiva no modo geral.
acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Lógico, se eles procuravam a letra que mata e não o espírito que vivifica, não queria inovar nada, e Jesus veio renovar todos os ideais de amor, de fé, de religiosidade, então eles viam Jesus como uma pessoa, como alguém que lhes ameaçava o poderio, que ameaçava a sua posição, o seu destaque, e isso a pessoa vai se sentir melindrada, e no caso deles, que tinham poder político, militar e até mesmo religioso em mãos, fizeram o que fizeram. Arcaram com a consequência, logicamente, mais tarde reencarnaram em situações bem delicadas, bem complexas. Uns padecem até hoje, pela culpa de terem sido os instrumentos de crucificação de Jesus, mas todos precisam. Todos nós precisamos, assim como eles também precisam, despertar para Deus e buscar aprender a vivenciar as leis divinas. E compete a nós e buscarmos sempre valorizar a simplicidade e as qualidades da alma e buscar o espírito que vivifica na letra que mata. Então, diante de todas as expressões, de todos os textos sagrados, nós devemos procurar tirar a essência daquilo ali, que eleve o nosso espírito, que lenifique nossas dores morais, nossas dores da alma, e faz com que a gente cresça realmente para Deus, a gente cresça realmente buscando um objetivo maior, buscando o nosso aperfeiçoamento. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele, Jesus, o povo e eliminá-lo. Então a massa, infelizmente, até hoje ela é muito manobrável, ela se deixa influenciar muito fácil. Poucas pessoas têm o discernimento de saber o que é certo, onde está o certo, onde está o errado. Eles pegam um ponto de uma notícia que receberam, de uma informação que eles receberam, e fazem daquilo ali uma verdade. E aí isso torna-se perigoso ao longo do tempo, porque nós devemos procurar sempre valorizar o espírito que vivifica. Nazarenos. Nome dado à antiga lei dos judeus, na antiga lei dos judeus, que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Então essas informações são importantes para que a gente se situe no tempo. Então João Batista, Sansão e Samuel eram dessa seita judia, onde eles procuravam manter a maior pureza possível de suas integridades físicas e morais, para, pelo menos por um tempo, e isso é importante na formação do caráter da pessoa, do espírito, embora a gente vê cada um deles ali tiveram suas dificuldades ao longo da vida, como todos nós vamos ter. Estamos na Terra, sobre as mais diversas influências espirituais, sobre as mais adversas influências das pessoas e dos meios onde a gente vive. Mas é importante nós notarmos que a forma com que foi conduzida o judaísmo em si, com todas as suas pequenas seitas, com as grandes seitas, mas a fé inabalável em um Deus único e um único Deus, e a certeza de que viria um Salvador. Então essa era a missão de Israel. A missão do povo judeu era colocar para o mundo que só existe um e um só Deus. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética nos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotavam certos princípios, misturava as práticas do moisaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Então, mais tarde surgiu-se outras seitas de Nazareno, com o nome de Nazarenos, e
depois ela desaparece, eles pegam ali os princípios dos ebionitas, mistura com os cristãos e tenta fazer um corpo de doutrina para seguir em frente, mas logo em seguida desapareceu. Kardec aqui está nos situando no tempo e nos trazendo informações de épocas. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que passava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano, ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Os judeus tinham muito preconceito com os cobradores de impostos, e muita raiva também. E como a maioria dos impostos iam para Roma, a maior porcentagem do imposto ia para Roma, isso causava uma repulsa muito grande nos judeus e, portanto, a todos aqueles que trabalhavam com arrecadação de impostos, como aqui os portageiros, que era tipo quem cobrava um pedágio para entrar na cidade, aí as pessoas ficavam com mais raiva ainda, porque tinham que deixar ali aquele dinheiro, tinham que pagar aquela taxa para poder entrar na cidade. E quem estava lá cobrando, estava simplesmente cumprindo uma ordem, cumprindo uma obrigação.